Galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal e hoje, atendendo a pedidos, a gente vai falar sobre Color Grading. Eu amo a parte de colorização dos vídeos, eu acho que é uma das partes mais importantes da edição de vídeo. É a hora que a gente consegue extrair o máximo de qualidade da câmera que a gente usou para captar e também é uma excelente hora para a gente conseguir dar personalidade para os nossos vídeos. Eu vou mostrar para vocês na prática como eu fiz a parte de colorização desse take que vocês viram na entrada do vídeo, que fez parte do vídeo de Atibaia. Eu vou usar o DaVinci, que é um dos melhores softwares de colorização que a gente tem no mercado. Mas tudo que eu fizer aqui, vocês podem fazer também, tanto no Premiere quanto no Final Cut, ou até em alguns outros softwares mais simples que vocês vão encontrar no mercado. O mais importante aqui é a gente ver a parte mais conceitual de como que eu faço as cores e de como vocês podem chegar nas cores que vocês desejam para o vídeo de vocês também. Lembrando que a parte de colorização não tem uma única forma correta de ser feita, vai depender muito dos objetivos do seu vídeo, da temática do vídeo. Eu mesmo mudo a forma como eu faço a colorização dependendo da viagem. Se for uma viagem mais de aventura, uma viagem mais de natureza, uma viagem mais urbana, eu aplico técnicas de colorização diferente, que eu acho que vai combinar melhor com a temática do vídeo. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma mais padrão que eu sempre faço para os vídeos, e aí eu espero que vocês tirem alguns aprendizados para aplicar no vídeo de vocês também. Então bora ver isso na prática. Bom, galera, eu já estou aqui com o DaVinci aberto, eu estou usando a versão paga dele, mas tem uma versão gratuita que praticamente tudo que a gente fizer aqui vai estar disponível também na versão sem custo, ok? Bom, a gente vai editar esse primeiro clipe aqui, a gente está agora numa timeline que já foi criada, e aqui no DaVinci a gente tem uma aba exclusiva para a gente poder fazer as edições das cores. Aqui é legal que você vai ter acesso a todos os clipes que estão na timeline. Eu gosto muito desse formato de você ver um sequenciado do outro, porque muitas vezes a gente vai precisar comparar um com o outro, né, para poder ver se eles estão na mesma tonalidade e assim fazem parte de um único vídeo. Vamos escolher esse primeiro take aqui para a gente poder fazer a edição. Eu vou parar ele aqui num ponto que vai ficar mais legal. Esse take aqui ele foi feito aqui em Atibaia, no Parque Edmundo Zanoni. Ele foi feito com uma Canon R6 capturado em Canon Log, que é o padrão de cor que a gente tem da Canon, para poder fazer essas captações com pouquíssimo contraste, pouquíssima saturação, para que a gente tenha essas informações todas livres para a gente controlar e editar na hora que a gente estiver fazendo o color grading propriamente dito. Uma das grandes vantagens do log é que ele preserva a maior parte das informações, tanto nas áreas claras quanto nas áreas mais escuras, né? Então isso garante um dynamic range maior, um range dinâmico maior, onde você tem muito mais informações para poder depois editar isso tudo na hora que você estiver editando seu vídeo. Ok? Então como é que a gente vai fazer essa edição de cores? A gente tem aqui já no DaVinci duas áreas que são importantes. A primeira é essa aqui que chama Color Wheels, que são as rodas de cores. E aqui eu tenho o controle das três principais áreas de range de uma imagem, né? Então aqui eu tenho os tons mais escuros. Então se eu mexer aqui, ó, eu estou escurecendo as áreas mais escuras ou clareando as áreas mais escuras. Isso eu faço aqui nessa roda. E aqui estão os médios. Aqui eu consigo mexer a mesma coisa, clarear ou escurecer os tons médios. Ou eu posso fazer a mesma coisa nos tons mais claros, né? Então você vê lá que o céu está estourando. Eu posso tanto mexer na exposição quanto mexer também nas cores. Então se eu quiser, por exemplo, acrescentar um azul nos tons mais escuros ou nas sombras, é aqui que eu vou fazer. Ou acrescentar um vermelho, por exemplo, um laranja. Então todas essas medidas aqui de cores eu consigo editar nesses três tons. O offset, ele vai fazer um controle dos três ao mesmo tempo. Então eu posso subir ou baixar tanto os tons médios quanto os escuros, né, e os tons mais claros. Só para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui uma imagem, né, um degradê com tons escuros, médios e claros para vocês entenderem, né? Então, se eu fizer aqui, ó, por exemplo, eu estou escurecendo os tons mais escuros aqui no Lift, ou aqui em Gama, por exemplo, eu estou, né, escurecendo ou clareando os tons médios. E aqui, por exemplo, no Gain, os tons mais claros, né? Eu posso editar eles, ou até, como eu falei, acrescentar cores, né? Então, eu posso colocar um azul ali no tom mais claro, ou se eu quiser colocar esse azul no tom mais escuro, ele vai fazer isso bem mais ali nas áreas mais escuras. Bem simples, né? E bem legal a forma da gente trabalhar esses três principais controles aqui, junto com o quarto, que é o offset. Ok, então vamos resetar tudo aqui e voltar para a nossa imagem principal. Além disso, aqui a gente ainda tem um controle de temperatura de cor, junto com o tint, né, que juntos controlam todo esse balanço de branco que a gente vai fazer para a imagem. Eu posso ter contraste, outras coisas importantes aqui, eu ainda tenho o controle das sombras e dos highlights, né? Então posso mexer nas sombras ou mexer, por exemplo, nos highlights aqui nessas ferramentas. Tudo isso a gente vai usar nessa lição que a gente vai fazer agora e vocês vão ver como que é simples a gente chegar numa qualidade bem legal, sem muito esforço. Mas antes, a gente tem aqui uma área de curvas que tem esse famoso gráfico aqui que muitos de vocês devem conhecer de softwares como Lightroom ou qualquer outro software que tem esse tipo de gráfico que também faz o controle das áreas escuras, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui e subir aqui, eu vou estar clareando as áreas mais escuras, ou eu posso estar escurecendo as áreas mais escuras.
Aqui no meio eu vou ter os tons médios, né? Aqui eu posso fazer um ajuste mais global na imagem dessa forma, ou eu posso alterar e mexer aqui nos highlights, né? Nos tons mais claros da imagem. Ok? Além disso, eu posso fazer tanto um ajuste global, igual eu estou fazendo aqui, como eu posso fazer ajustes desse tipo só no vermelho, só no green, né, no verde ou no azul. Então, por exemplo, se eu quiser subtrair azul da imagem, eu puxo aqui para baixo, ele vai tirando o azul que eu tenho na imagem, ou eu posso adicionar azul na imagem. Por último, o que a gente precisa saber aqui do DaVinci é que todas essas edições aqui que a gente faz, ele faz por nodes. Isso daqui se chama Node. Tudo que eu fizer de edição aqui, de cor, estou aqui mexendo, ó, adicionando um rosa, um verde, ele já vai adicionando porque ele está fazendo isso nesse Node. E eu posso adicionar mais nodes, onde eu posso fazer outras configurações de cores que ele vai aplicar em cima do node anterior. É como se fossem camadas, mas não são exatamente camadas, é um pouquinho mais complexo que camadas, mas se você usar eles agora, né, no primeiro momento, pensando em camadas, já vai funcionar super bem, ok? Vamos começar a fazer a edição da nossa imagem. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que essa imagem está um pouco super exposta, né? Ela está com muita luz, muita luminosidade. Eu consigo ver isso tanto olhando para a imagem quanto aqui no gráfico do Waveform. Você vê que todas as formas dela estão muito para cima no gráfico. Aqui em cima eu tenho os tons mais claros e aqui embaixo os mais escuros. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aqui no Offset, eu vou baixar toda a luminosidade geral dessa imagem. Então, eu acho que mais ou menos aqui já é um ponto interessante para a gente começar a trabalhar. Ah, deixa eu tirar aqui os clipes. A gente pode tirar os clipes para ficar com uma imagem um pouquinho maior, mais fácil de vocês verem as alterações. Bom, a outra coisa que eu gosto muito de fazer logo no início é identificar se essa imagem está com uma temperatura correta, se ela está com um balanço de branco correto. Eu tenho uma área branca aqui que se eu chegar aqui e olhar, eu já consigo ver que não está muito longe de um bom balanço de branco. E eu tenho algumas opções para fazer isso. Eu tenho aqui principalmente a temperatura e o tint para fazer esse controle. Eu posso usar a ampulheta e simplesmente marcar para o software falando que aqui é a área branca e ele já vai fazer esse controle. Então aqui ele colocou, por exemplo, temperatura 190 e o tint -3. Ele deu uma esverdeada um pouquinho na imagem e ele puxou a temperatura para cima. Era um dia nublado, então acho que é necessário subir um pouquinho essa temperatura mesmo para a imagem ficar um pouquinho mais gostosa de ver. Mas eu acho que ele puxou o verde demais. Na verdade, eu vou querer subir um pouquinho para que essa imagem fique menos esverdeada. Eu acho que se a gente acrescentar um pouquinho de magenta aqui, a gente vai ter uma qualidade um pouquinho mais legal. Aqui o tint ele vai ao controle dos verdes para os magentas, né? Então é basicamente isso que a gente faz. E na temperatura a gente vai para uma temperatura mais quente para uma mais fria, né? Então é basicamente isso que o controle de temperatura faz. Vamos voltar aqui para o 200, que é o ponto ideal. Bom, agora a gente precisa deixar essa imagem com um contraste mais interessante. Eu gosto muito de trabalhar nessas três rodas aqui, que são os tons escuros, médios e claros, né? Então eu vou subir um pouquinho os tons claros, para a gente poder ter um pouquinho mais de luminosidade sem que eu estoure essa imagem. Vou descer os tons médios para ganhar um pouquinho mais de profundidade nessa imagem. E vou descer também o meu Shadows, que também vai deixar essa imagem com um pouco mais de tridimensionalidade. Já ficou bem mais interessante. Acho que os tons médios podem subir um pouquinho mais. Vou deixar aqui talvez um -4. E tá faltando bastante cor aqui, né? Quando o Captain Log vem com pouquíssima cor, então a gente vai subir aqui a saturação para um bom nível. Olha só como é que a imagem já ganha uma vida fazendo isso. Vou descer um pouquinho também dos highlights para poder recuperar um pouco dessas informações que estão aqui no céu. Era um dia nublado, não tem muito o que fazer em relação a isso, mas vale a pena diminuir um pouquinho os highlights. E vou subir um pouquinho também os shadows para a gente ganhar um pouquinho mais de claridade nessas áreas escuras. Acho que talvez aqui uns 25, acho que já está legal. Olha como é que só de fazer pequenos ajustes a gente já tem quase que uma imagem pronta aqui, ó. Olha a diferença de como ela veio em log para como a gente está com ela nesse momento. Bom, ainda tem mais um monte de coisas que eu acho interessante a gente fazer aqui nesse primeiro node. Como vocês podem ver, a montanha aqui no fundo, essa montanha está muito distante dessa área. Isso aqui é a serra principal aqui de Atibaia, ela está quilômetros desse lugar. E quando a gente capta imagens, principalmente em dias nublados, quando o objeto da nossa imagem está muito distante, ele costuma ganhar um pouco de azul, principalmente por causa da umidade, né, do ar. Então eu quero corrigir isso daqui. Então o que eu vou fazer? Como é uma área muito azul e é quase que só aqui que tem azul, eu vou começar a utilizar agora a minha área de curvas. Além do gráfico aqui que a gente tem de curvas, eu tenho aqui algumas opções muito interessantes de edição. Eu posso editar as minhas cores em relação às minhas próprias cores, que então é o Hue versus Hue. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a minha área verde e eu quiser dar uma azulada, uma vermelhada na minha área verde, eu posso fazer isso. Ou se eu quiser dar uma azulada na minha área verde. Ou se eu quiser pegar toda a área azul que tem nessa imagem e deixar ela mais esverdeada ou ela mais vermelha, por exemplo.
Então eu consigo fazer esse controle aqui de Hue versus Hue. Eu consigo fazer também Hue versus Saturation. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui as minhas áreas amarelas e tirar a saturação dela. Ou fazer o que eu preciso fazer agora, que eu quero diminuir a saturação das áreas azuis. Então eu vou diminuir minha saturação. Olha como é que a montanha vai ficando mais natural lá. Eu tirei basicamente todo o azul da imagem. Ele acabou tirando o azul aqui também dos pedalinhos. Mas não me incomoda muito, eu acho que esses pedalinhos não precisariam estar chamando muita atenção mesmo. O mais importante era tirar o azul dessa área daqui, ó, e já ficou, né, bem natural. Mas eu estou com um céu aqui quase que inexistente, né? Então eu vou recuperar um pouquinho das informações desse céu também e vou deixar ele um pouquinho mais azul. Só que isso eu vou fazer num node adicional. Então eu venho aqui, adiciono um node novo. E agora eu vou usar uma ferramenta bem interessante aqui do DaVinci, que é o Qualifier, que é essa conta-gotas aqui. Eu posso selecionar a área que eu quero. E ele vai fazer uma seleção específica para essa área. Opa, estava com a ferramenta errada, agora sim. Se eu clicar aqui nessa varinha mágica, ele vai me mostrar qual que é a área que eu estou conseguindo selecionar. Então eu venho aqui no mais e posso adicionar, por exemplo, todo o céu. Né? Ele acabou selecionando outras áreas que se parecem muito, né? Porque ele está pegando por cor. Eu posso fazer aqui, ó, tanto o ajuste dessa área de seleção por cor, por saturação, né? Como também por luminosidade. Ó. Tá vendo? Muito legal essa ferramenta. Eu posso tentar chegar aqui num ponto onde ele só pega o céu, mas vai ser muito difícil porque o que tem aqui no céu é muito similar ao que tem aqui. E o que a gente faz nessa hora? A gente pode colocar, além dessa seleção aqui para o Hue, Saturation e Luminance, eu posso colocar também uma máscara. Então eu vou vir aqui em Window e vou adicionar um quadrado só nessa área que eu quero que ele faça a edição. Vou tirar aqui a minha varinha mágica. E a gente pode começar a editar agora só o céu. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um pouquinho de temperatura fria. Então isso já vai trazendo um pouco de azul para esse céu. Vou botar um pouquinho mais de saturação aqui para a gente poder ver esse azul. Era um dia nublado, então também não adianta a gente forçar muito a barra. Acho que vale a pena a gente deixar ele um pouquinho mais claro para não ficar muito escuro. E eu gosto sempre de fazer isso com azul de céu. Eu venho aqui no meu Hue versus Hue. E seleciono o azul. E aqui eu vou adicionar um pouquinho de ciano nesse azul para que ele fique um pouquinho mais interessante e não fique aquele azul, eu acho um pouquinho feio, aquele azul muito azulão. Acho que já ficou bem interessante aqui. Bom, agora eu quero mexer um pouco nesse verde. Eu quero deixar esse verde um pouquinho menos amarelado. Eu vou criar um node novo. E aqui nesse node eu vou fazer uma edição basicamente desse verde. Então eu vou vir aqui no meu Hue versus Hue. Vou pegar o que eu acho que é o amarelo, que tem muito amarelo nesse verde. E vou puxar para que esse amarelo fique um pouquinho mais verde. Olha como é que a gente consegue deixar mais real esse verde, né? Porque ele estava muito amarelado. E eu vou pegar algumas áreas aqui que são as áreas amarelas e vou também aumentar a luminosidade dela. Então eu vou vir aqui no meu Hue versus Luminance e vou pegar o amarelo e vou adicionar luminosidade. Olha como é que a gente ganhou claridade em algumas áreas. Isso deu uma certa tridimensionalidade também para a imagem, né? Dá um certo brilho para essas áreas verdes. Eu acho que já ficou bem legal aqui. Agora eu acho que está faltando um pouquinho de contraste ainda. Eu vou voltar aqui no meu primeiro node, que é onde eu faço as correções primárias. E eu vou adicionar um pouco de contraste aqui, ó. E eu acho que se a gente chegar aqui num 12%, 13%, eu acho que já está bem legal. E olha como é que com essas alterações mais básicas a gente já está com uma imagem muito interessante. Aqui como era e aqui como a gente alcançou até agora. Muitos dos vídeos que eu tenho feito eu já paro por aqui. Eu acho que aqui já é o que eu gosto. Já fiz edições muito diferentes em vários períodos para vídeos. E eu gosto de deixar o mais natural possível, realçar mais as cores e não alterar muito as cores do ambiente, né? Mas se você quiser, você ainda pode ir além. Então, muitas vezes eu fazia isso. Depois que eu faço todas essas correções aqui básicas e deixo a imagem bem interessante, agora eu posso trabalhar com alguns plugins. Eu vou adicionar um node novo. E tem um plugin que eu adoro usar, que é o Film Convert, que ele é muito famoso. E basicamente o que ele faz é aplicar padrões de filme na nossa imagem. Então, ele tem várias configurações que são muito legais. Ele já tem alguns padrões de filmes. Eu gosto de usar esse primeiro, mas esse segundo aqui também é legal. E eu posso fazer algumas edições aqui. Então eu costumo diminuir o tanto que ele aplica desse filme. Eu diminuo também o tanto que ele aplica de luminosidade, né? Ele dá um contraste muito forte aqui, ó, quando ele está fazendo essa parte do filme. E não gosto de colocar muito grão. Eu deixo um pouquinho só de grão, aqui uns 15% de grão. Então aqui a gente tem uma imagem bem mais cinematográfica, né? Já só de adicionar o Film Convert ele já faz isso, ó. Aqui sem e aqui com um pouquinho menos saturado. Ele fica com essa cara um pouquinho mais de filme. E aí, me diz aí nos comentários qual que você gosta mais. Mais colorido ou mais cara de filme? Então agora vejam aqui o antes e depois da nossa colorização.
Então galera, essa é a forma que eu faço para colorir os meus vídeos. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se tiver algum detalhe que vocês querem que eu aprofunde, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de preparar novos vídeos aqui para vocês nessa temática que eu adoro. E não deixem de deixar o like, se inscrever no canal. Obrigado galera por terem assistido até aqui. A gente se vê por aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.